Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo. Sejam bem-vindos a mais uma aula noturna de Direito Processual do Trabalho. A aula de hoje a gente vai dar prosseguimento aos nossos estudos, né? Só lembrando aí, como eu postei a apostila lá no Classroom, depois se chequem para ver se está abrindo direitinho, tanto a de previdenciário quanto a de processo de trabalho. E mais uma vez, gente, principalmente de previdenciário, nós vamos atualizando ao longo das aulas, porque houve uma alteração recente, principalmente a questão dos benefícios. Benefícios vão ser estudados mais para o segundo bimestre, mas já fica a advertência, certo? Vamos compartilhar nosso material, né? Não abrir ainda, então não tem como. Gente, vou disponibilizar no chat aqui também. Quem quiser ver as aulas, está lá no Classroom também, mas vou disponibilizar aqui lá o canal no YouTube onde estão as aulas. Deixa eu ver se é isso. Não, não é esse aqui não. Espera aí. O que é isso? Que link é esse? Espera aí, gente. Não precisa clicar nisso aí não, que eu não sei nem o que é isso aí. Espera aí. Vamos trocar aqui. Vamos ver se é esse aqui. Isso. Então tá aí, ó. Tá? Para quem quiser acessar depois as aulas que já foram ministradas, tanto de processo de trabalho como de previdenciário, as aulas estão numeradas, 1, 2, 3, e aí com cada uma dá vendo os tópicos que a gente apresentou em sala de aula. Desconsiderem esse link de cima, não sei nem como que apaga isso aqui, não sei se é possível, mas é só o segundo link, certo? Então vamos lá, vamos separar aqui nosso material. Apareceu aí, né, gente? Ainda bem que minha internet voltou a funcionar, porque estava ruim. Meu Deus do céu. No escritório e aqui ainda. Hoje, para vocês terem uma ideia, eu fiz uma audiência de tarde, né? Enquanto eu estou separando material aqui. Eu saí do escritório, vim para casa para fazer a audiência, porque no escritório a internet estava horrível. Cheguei aqui, quase que eu perco a audiência, porque a internet também não funcionava. Pronto, vamos lá. Compartilhou aí a tela, né, gente? Está aparecendo aí para vocês, né? Pronto, vamos lá. Vamos encontrar onde a gente parou. Gente, se não me engano, nós terminamos de falar de competência, né? Então, agora a gente vai falar um pouquinho já das ações de direito do trabalho. A gente falou jurisdição, competência. Falamos da relação de trabalho. Falamos das situações onde cabe mandato de segurança, habeas corpus, habeas dados na justiça do trabalho. Não sei se eu falei de procedimento. Deixa eu ver. Vamos ver se eu falei. Eu vou falar mais para frente. Não, competência. Eu falei prorrogação de competência, determinação de competência e conflito de competência foi o último ponto da aula passada. Então, a gente retoma aqui falando de ação e processo trabalhista, ação e direito processual trabalhista. Gente, antes de iniciar uma ação, professor, vamos começar com a seguinte indagação. É possível que haja algum instrumento extrajudicial no processo de trabalho para solucionar conflitos?
Existe. Existem meios de autocomposição na Justiça do Trabalho em momento pré-ação judicial? Existe sim, gente. Então, existem, inclusive, meios na Justiça do Trabalho de autocomposição. A gente normalmente está o quê? É acostumado em heterocomposição no trabalho. O que é autocomposição e o que é heterocomposição? A autocomposição nada mais é que a solução dada pelas próprias partes de maneira direta. E heterocomposição é quando se utiliza algum mecanismo onde alguém, um terceiro, intervém para a solução daquele conflito. Então, existem medidas, professor, de situações de autocomposição antes mesmo, ou de heterocomposição, antes mesmo do processo trabalhista? Existe. O que acontece, né, gente? Para que haja, né, um conflito trabalhista, tem que ter numa parte, normalmente, o empregado, que tem o interesse em receber direitos, e a empresa, que tem direito, né, tem direito não, mas busca alcançar o maior lucro possível. Então, esse conflito gera, muitas vezes, as ações trabalhistas. Normalmente, quando existe o conflito e não se chega a um denominador comum, é que se inicia o processo do trabalho. No entanto, antes de falar das medidas de ação trabalhista, das ações trabalhistas, nós vamos falar o quê? Das medidas extrajudiciais para a solução de conflitos. A primeira delas, gente, nada mais é do que a comissão de conciliação prévia. Atenção, nós falaremos de medidas autocompositivas e medidas heterocompositivas extrajudiciais antes da análise da Justiça do Trabalho, certo? Primeira hipótese é o que se chama de CCP, vou até colocar aqui, não coloquei ainda, ó. Comissão de Conciliação Prévia, também conhecida como CCP, com previsão normalmente lá no artigo 625D e nas demais letras do artigo 625D. Essa Comissão de Conciliação Prévia ela foi inserida a partir de 2000, ou seja, com a Lei 9958 de 2000, deixa eu ver se está marcado aqui, está marcado aqui, e que trouxe essa medida, essa Comissão de Conciliação Prévia. Do que se trata essa Comissão de Conciliação Prévia? Gente, nada mais é do que a disposição por lei de um instituto, de um órgão de natureza administrativa que pode ser estruturado tanto na empresa, deixa eu afastar um pouquinho aqui da câmera, tanto na empresa quanto nos sindicatos. Essa instauração dessa estrutura tem por objetivo instalar uma medida de conciliação, ou seja, tentar fazer a autocomposição entre as partes, entre empregado e empregador, após o encerramento do contrato de trabalho. Normalmente, como eu disse, trata-se de um sistema, de um instituto que instaura, que estrutura, que define uma autocomposição extrajudicial. É a possibilidade das partes pactuarem um acordo antes ou fora do Poder Judiciário trabalhista. Ah, legal, professor. Então, o empregado que estiver insatisfeito, ele pode buscar as comissões de conciliação prévia para tentar chamar o empregador e assim realizar um acordo. Exatamente. Então, o trabalhador que não estiver satisfeito, ao invés de entrar com a ação judicial, ele tem por opção, desde que esteja constituída na sua localidade, ou seja, no seu município, a comissão de conciliação prévia. Ele faz essa provocação, a comissão de conciliação prévia chama a empresa para conversar e haverá uma tentativa de pactuação de um acordo, ou seja, vão tentar aí fazer o que? A aproximação das partes para resolver o conflito existente. Então, vejam que a comissão de conciliação prévia ela não é um órgão do Poder Judiciário, é um órgão administrativo na iniciativa privada, estruturado dentro da empresa ou dentro do sindicato ou pelo sindicato, certo? Beleza, professor. Havendo esse tipo de ajuste, como que funciona? Qual é o procedimento? Uma vez iniciado pelo empregado, o empregado chama o empregador e o empregado vão conversar. Se, por um exemplo, por um acaso, chegarem ao denominador comum, eles vão redigir um termo, ou seja, um acordo, e haverá o que? A formalização de um título executivo extrajudicial. Então, na eventualidade de futuramente, apesar de pactuado, a empresa não vir a cumprir o que tivesse sido estabelecido naquele acordo, o trabalhador vai pegar esse acordo e vai executar diretamente
perante o Poder Judiciário Trabalhista, perante uma vara do trabalho, sem a necessidade de iniciar um processo através de uma reclamação trabalhista para fazer prova. Não, se ele já tem um título executivo extrajudicial, ele apenas pega aquele título e executa diretamente perante a Justiça do Trabalho. Inclusive, hoje de manhã fui procurado, não em razão de uma comissão de conciliação prévia, mas uma situação excepcional, onde o empregador ele fez uma confissão de dívida de valores trabalhistas em relação ao empregado que ele dispensou. O que acontece? O empregado tem que entrar para provar que é devido, por que é devido? Não. Ele vai pegar aquele termo, na verdade, ele pegou esse termo e entrou com uma execução trabalhista. Ou seja, ele iniciou uma execução em razão de um título executivo extrajudicial que ele tinha. Da mesma forma aqui na Comissão de Conciliação Prévia. Se for estabelecido um acordo, esse acordo pode ser utilizado aí para execução diretamente numa vara do trabalho, certo? Beleza, professor. Então, você está dizendo que se houver esse acordo, haverá o quê? O encerramento, não haverá necessidade de ação trabalhista. Perfeito. No entanto, por decisão do STF e depois do TST, tudo que tiver estabelecido dentro desse termo, ele vai ter eficácia liberatória geral. Ou seja, o empregado ele não vai mais poder pleitear em futura ação trabalhista o que tiver redigido dentro desse termo. No entanto, apesar de estabelecimento aí dentro do artigo 625, em uma das letras, de que haverá eficácia liberatória geral, só há, segundo o entendimento do TST e do STF, só há eficácia liberatória referente àqueles direitos estabelecidos no acordo. Então, se no acordo tiver pactuado, eu vou pagar 10 mil referente a horas extras, 13º, férias e adicional noturno, na hora que a finalização, em caso de pactuação desses direitos, não há como cobrar esses direitos posteriormente à Justiça do Trabalho. No entanto, não haverá possibilidade, o impedimento de cobrar direitos que não sejam esses estabelecidos no acordo. Ou seja, existe a possibilidade de pleitear, não existe a possibilidade de impedir isso do trabalhador. Por isso que antes, na própria artigo 625, em uma das letras, ele fala o quê? Que, havendo a composição junto à comissão de conciliação prévia, haverá o quê? Haverá pactuação de um termo e haverá eficácia liberatória geral, como se houvesse de todo o contrato de trabalho. No entanto, segundo o entendimento do TST e do STF, só há eficácia liberatória quanto os direitos delineados nesse acordo. O que não tiver estabelecido, se o empregado entender necessário, ele pode acionar o Poder Judiciário em momento posterior, certo? Beleza, professor. E a partir do momento que há a provocação da Comissão de Conciliação Prévia, qual que é o efeito? Primeiro efeito, primeiro e segundo efeito. Primeiro, haverá a citação, ou a comunicação à parte contrária para ela vir participar do acordo no prazo aí de 10 dias. Segundo, haverá suspensão do prazo prescricional. Ou seja, não conta o prazo para prescrição. Isso é para evitar algum tipo de artimanha por parte da empresa para tentar fazer prescrever algum direito do trabalhador. No entanto, houve a provocação da CCP, da Comissão de Conciliação Prévia, suspende-se o prazo prescricional, certo? Professor, você disse que a CCP ela vai ter funcionamento, aliás, ela vai ter uma composição, ela vai ser estruturada tanto na empresa quanto no sindicato. Precisa ser os dois? Não, pode ser em um e outro. E já adianto que normalmente existe a estruturação da Comissão de Conciliação Prévia junto ao Sindicato dos Trabalhadores, certo? Beleza, professor. Qual que é a composição dessas CCPs? Normalmente, mínimo de 2 membros na CCP e máximo de 10 membros na CCP. Ou seja, a gente sempre vai ter uma composição paritária. Por que paritária? Sempre em números pares, porque esses 2 até 10 membros da CCP serão compostos por representantes de empregados e representantes de empresa, na proporção de metade para cada um. Metade para empregado, metade para empregador. Então, se a gente tiver 2 membros, um representa os empregados e o outro representa, na composição da CCP, as empresas. Se houverem 10 membros, haverá o quê? 5 representando empregados, 5 representando
os empregadores. Normalmente, não necessariamente representando, mas a composição é o quê? Normalmente por indicação de empregados, 5, e indicação por empregadores, mais 5, totalizando um máximo de 10. Não necessariamente eles vão defender o interesse de empregadores e empregados, porque o objetivo deles é a autocomposição. O objetivo deles é que haja um ajuste para encerramento daquele conflito. Lembrando que existe ainda os suplentes. Os suplentes são igual ao número. Se tem 2 titulares, então vão ser 2 suplentes. Se tem 10 titulares de CCP, haverão 10 suplentes, certo? Os representantes dos empregados, normalmente, eles exercem suas funções normalmente na empresa. Eles podem até ter algum tipo de atividade fora, só na CCP, mas isso só se for estabelecido em convenção ou acordo coletivo. Normalmente, os representantes dos empregados junto à CCP, eles exercerão suas funções normalmente na empresa. Tá? Ah, professor, pode ser que isso faça? Pode, mas isso normalmente vai ter que estar estabelecido em convenção ou acordo coletivo. Não há essa previsão junto à lei, à legislação, lá no artigo 625. Outro ponto importante é quanto tempo dura essa função. Já que os empregados, os representantes de empregados são eleitos, normalmente é garantido o quê? 1 ano, a eleição ela vale por 1 ano, permitida mais 1 ano de recondução. Então, o indivíduo pode permanecer na CCP, o membro da CCP, pelo um prazo de 2 anos, um mandato de 1, com possibilidade de recondução única. Então, ele só pode ter uma reeleição. Então, ele fica no máximo 2 anos dentro da comissão de conciliação prévia. Lembrando que tanto os titulares quanto os suplentes, eles têm garantia de emprego, ou seja, uma vez que esse empregado participe da CCP, ele não pode ser desligado da empresa até 1 ano após o esgotamento do mandato. Então, digamos que ele ficou 1 ano, foi reeleito no 2º ano. Então, no ano seguinte, depois dos 2 anos, ele sai de dentro da comissão de conciliação prévia, ele não poderá ser mandado embora ainda por mais 1 ano em razão da estabilidade ou garantia provisória de emprego garantida ao membro da CCP. Então, em tese, ele vai ficar 3 anos sem poder ser mandado embora. Desde aí da candidatura e eleição, os 2 anos de mandato, e mais o período posterior à sua saída também não poderá ser mandado embora. Lógico, gente, isso eu estou falando em procedimento normal. Se ele vier a cometer falta grave, agredir alguém, alguma prática ofensiva, ato de improbidade, incontinência de conduta, aí, se for por justa causa, logicamente, esse trabalhador poderá ser desligado, certo? Beleza, professor. Se disse, então, que pode ser constituído na empresa e no sindicato. Exatamente. Vejamos aqui, na apostila, que é no trecho que eu estou marcando para vocês. Exige o quê? A Constituição instituída no âmbito do sindicato é constituída e suas normas de funcionamento são definidas em acordo e convenção coletiva, como eu havia mencionado. Outro ponto importante, na época que eu estava aí na academia, como vocês, existia uma discussão muito grande, porque já que ela foi criada em 2000, discutia-se se a comissão de conciliação prévia ela era obrigatória, se ela se tratava de uma condição da ação, se ela se tratava de um pressuposto processual obrigatório. O STF já definiu que não se trata de uma obrigação que o trabalhador ou a empresa passem pela comissão de conciliação prévia. Então, na eventualidade de violação de direitos dos trabalhadores, eles podem recorrer diretamente ao Poder Judiciário em razão do princípio do acesso à jurisdição ou princípio da indeclinabilidade, ou seja, ou da inafastabilidade da jurisdição. Acontece, não pode uma instituição de um procedimento administrativo impedir o acesso ao Poder Judiciário, certo? Então, via de regra, a comissão de conciliação prévia hoje não é condição da ação e não é pressuposto processual obrigatório, certo? Sendo nada mais, nada menos que mais uma modalidade de análise e resolução dos conflitos antes do Poder Judiciário, de maneira extrajudicial e de maneira facultativa, certo? Então, isso normalmente são as regras quanto à comissão de conciliação prévia. Professor, você já participou? Já participei de muitas comissões de conciliação prévia, tá, gente? Por quê? Porque o reclamante ou a empresa, eles podem, ao comparecer, estarem o quê? Estarem devidamente
acompanhadas do seu procurador, do seu advogado. O que acontece é que, com o tempo, esse instrumento ele perdeu um pouco da sua efetividade, porque já que ele não é obrigatório, e já que, né, o brasileiro ele desconfia muito dessas medidas de solução extrajudicial, normalmente ele procura o Poder Judiciário de imediato, não passando pelas comissões de conciliação prévia, certo? Tranquilo, gente? Até aqui? Então, lembrando, de 2 a 10 membros, vai ter mandado de 1 ano, permitida recondução por mais 1 ano, e existe a estabilidade no emprego, garantia de emprego, que não pode ser desligado pelo prazo de 1 ano, tanto para titular, membro titular, quanto para membro que for suplente, certo? Nossa, agora você me pegou, Rodrigo. Tem um bom tempo que eu não participo, mas eu participei de vários. Eu participei de doméstico, participei de trabalhadores de comércio, industriário, vários setores eu participei já, né? Não como membro, mas como advogado, né? Participando. Nessa época eu trabalhava mais com reclamante, então eu ia junto dos trabalhadores para verificar se eles estavam, né, recebendo ou iam pactuar alguma coisa que fosse adequada, né, que não fosse nenhum tipo de engodo, né, não houvesse nenhum tipo de engano por parte dos trabalhadores. Então, mas foram vários. Normalmente, Rodrigo, era mais o pessoal do comércio. Na época eu trabalhei no escritório, funcionam. Hoje, igual eu te falei, ele perdeu muito a força, né? Na época lá, na minha época, né, quando foi criada, 2000, até 2010, mais ou menos, as comissões tinham muito, até um pouquinho antes, 2008, 2009, elas tinham muita força, tinham um poder, sim, de solução dos conflitos. Vocês terem uma ideia, as contestações, já respondendo a Alan, as contestações das empresas, eles abriam um tópico dentro da contestação falando o quê? Da exigência e obrigatoriedade de passagem pela comissão de conciliação prévia. Por quê? Porque as empresas queriam que fosse passado lá para tentar primeiro um acordo junto à comissão de conciliação prévia e caso não houvesse essa solução, aí sim entrasse com ação judicial, reclamação trabalhista. Então as comissões no início funcionaram. E assim, já que eu estou falando da parte histórica, isso não vai cair, mas as comissões de conciliação prévia, elas vêm, entre aspas, né, para substituir o que se chamava de juiz classista. Isso não é da época de vocês, dificilmente vai cair numa prova, porque já tem muito tempo, mas na época que eu estagiava, ainda estava na faculdade, existia aí o que se chamava de juiz classista. Então a gente tinha um juiz, a vara do trabalho era composta da seguinte forma: existia um juiz togado, que é juiz do trabalho, e existia um juiz classista, que era o juiz classista dos empregados, e um juiz classista que era dos empregadores. O que acontecia? A função desses dois, o juiz classista era defender o interesse, entre aspas, do empregado, quanto do juiz classista do empregador defender os seus interesses. Esses dois normalmente ficavam fora, podiam ficar dentro da audiência, ficavam ali perto do juiz na parte inferior, mas eles ficavam mais fora das varas, tentando fazer acordo entre empregado e empregador. Mas aí, como foi extinto lá em 99, e em 2000 eles lançaram a Comissão de Conciliação Prévia, que foi o objetivo exatamente de tirar um pouco dessa tentativa que era feita pelos juízes classistas, que era feito de maneira ali antes das audiências, ou até mesmo fora ali da sala de audiência, ele trouxe para dentro da área administrativa. Então, na época, na hora que foi criada, funcionou. Hoje em dia, é raríssimo. Posso até te falar que tem muita convenção em acordo coletivo que prevê a CCP, mas a CCP, por disposição e por entendimento do STF e do TST, ela não é obrigatória. Então, mesmo que se estabeleça em CCP, não pode se tornar obrigatório. Mas os sindicatos, hoje, eles estabelecem sim a possibilidade de CCP e é mais um instrumento de tentar resolver, certo? Ah, funciona ou não funciona? Antes funcionava mais, hoje em dia tem pouca utilização, mas por incrível que pareça, cai bastante em prova ainda, certo? Da mediação. Professor, o que é mediação? O que é o mediador? A figura do mediador nada mais é do que um terceiro. Ficou claro, Alan? Ficou tranquilo? Ficou, Rodrigo? Tudo certo? E a mediação, professor? O mediador nada mais é que a presença de um terceiro que
participa nas propostas para as partes com o objetivo de gerar a autocomposição. Na mediação, o terceiro ele não decide. A proposta que ele faz, ela não vai obrigar as partes, não vincula as partes, dependendo sempre do consentimento de ambos. Por isso que se trata a mediação de autocomposição, certo? Então, essa tentativa, essa mediação, ela é válida, só que ela tem que ser o quê? Observada se há consentimento, se há observação do consentimento, da vontade das partes. Há uma previsão lá no artigo 616 que trata da mediação. Normalmente, as mediações elas são mais eficazes em âmbito de processo coletivo do trabalho, né? Não existe aí muita situação de mediação em procedimento individual, em dissídio individual, mas é uma medida, mais uma medida de tentar solucionar os conflitos antes do Poder Judiciário, ou um instrumento inovador para tentar evitar as ações judiciais. Lembrando que mediação e conciliação não se confundem, certo? Por quê? Porque o mediador, normalmente, ele é escolhido pelas partes. Eles indicam o mediador vai tentar aproximar as partes. Já a conciliação nada mais é do que a possibilidade das partes se resolverem diretamente dentro do Poder Judiciário, né? Dentro do juiz, dentro do Poder Judiciário, ou também extrajudicial. A conciliação, normalmente, não existe a figura do mediador. Pode haver a participação? Pode, mas não há uma escolha específica do mediador, certo? Seguindo, professor, e a arbitragem? Mediação, vamos marcar aqui, ó. E a arbitragem ocorre na Justiça do Trabalho? Hoje em dia ocorre mais. Com a reforma de 2017, da Lei 13.467 de 2017, houve uma ampliação da utilização da arbitragem na Justiça do Trabalho. Antigamente, a arbitragem, assim como mediação, eram voltados mais para dissídios coletivos, ações coletivas de trabalho. E a arbitragem ela era raramente, né, aplicada, apesar de haver uma divergência doutrinária, uns entendendo que era possível, outros entendendo que não era possível, havia uma divergência. Agora, com essa reforma trabalhista, a gente houve uma alteração, onde houve a estipulação que existem trabalhadores hipossuficientes, antigamente eram todos hipossuficientes, e existem trabalhadores hipersuficientes. Os hipossuficientes são aqueles frágeis em relação ao empregador, nesses não é possível a arbitragem. Os hipersuficientes, eles não têm essa fragilidade, né, exacerbada em relação ao empregador, estão em quase nível do empregador, o que os autoriza a ter mais poder de negociação com os mesmos, razão pela qual os hipersuficientes podem estabelecer ou fazer uma convenção para passar por arbitragem, certo? Lembrando, gente, o senhor está falando o quê? Hipo e hiper. Qual que é a diferença de um e de outro? Hipersuficiente é aquele que tem ensino superior e recebe mais que 2 vezes o teto, né, dos valores pagos de benefícios pelo INSS. Ah, professor, qual que é o teto do INSS, dos benefícios pagos pelo INSS hoje? R$ 6.108. Ou seja, 6.000 mais 6.000, porque é 2 vezes, então R$ 12.216 é o valor mínimo recebido por um trabalhador para ser considerado como hipersuficientes. Esses que recebem, portanto, mais que 12.200 serão considerados como hipersuficientes e podem optar por arbitragem de dissídio individual. Os hipossuficientes, em razão da indisponibilidade dos direitos dos trabalhadores, continuam não podendo participar ou pactuar a arbitragem. Professor, o que é a arbitragem mesmo? A arbitragem nada mais é do que a possibilidade de escolha de um indivíduo junto à iniciativa privada desvinculado do Poder Judiciário para decidir o conflito entre as partes. Isso é um procedimento onde há um julgamento na iniciativa privada por escolha das partes. Nós não estamos diante, então, de um órgão do Poder Judiciário. Estamos novamente diante de um tribunal arbitral ou de uma câmara arbitral que é estabelecido junto à iniciativa privada, conforme prevê a Lei 9.307 de 1996.
certo? Ah, legal, professor, então é possível. Na coletiva já era possível, tá? A arbitragem. E lembrando, a arbitragem é mais uma medida, só que é uma medida de heterocomposição, onde um terceiro decide e impõe aquela decisão às partes. Se as partes estão obrigadas à arbitragem, não, a arbitragem é facultativa, mas uma vez que haja concordância de arbitragem, o que acontece? Não haverá possibilidade depois que houver uma decisão de não cumprimento da decisão do juiz arbitral, certo? Tranquilo até aí, gente? O que é estranho, Alan? Qual parte? A da arbitragem, da mediação, da CCP? Quando ele escreve aí, ou especifica, eu vou falando então, gente. Beleza, professor. E a arbitragem pode se dar de que forma? Pode se dar por compromisso arbitral e cláusula de arbitragem. Compromisso arbitral é quando as partes, após a existência do conflito, escolhem um árbitro. Ou seja, eles falam, estamos em conflito, vamos procurar o Poder Judiciário? Não, o Poder Judiciário é muito lento, vamos procurar um juízo arbitral. Topa? Topa. Eles fazem um compromisso arbitral e entram perante, as partes apresentarão suas razões junto ao juízo arbitral, que proferirá uma decisão. E a cláusula de arbitragem, tem aqui o compromisso arbitral, vamos negritar, vamos tirar isso. E tem a cláusula de arbitragem. O que eu falei foi compromisso arbitral. Existe a cláusula de arbitragem, que nada mais é que o estabelecimento de uma cláusula prévia para que futuramente, em caso de existência de conflito, se submetam à arbitragem. Compromisso arbitral, a discussão já está estabelecida e as partes escolhem árbitro. Cláusula de arbitragem, estabelece-se uma cláusula no contrato que, em eventual discussão, haverá resolução perante um juízo arbitral. Certo? Pois é, Alan, isso é a novidade do fato da arbitragem ser para ir por hipersuficientes. Pois é, a arbitragem é a possibilidade de jogar para terceiro. Por quê? Porque eles entendem que, se for hipossuficiente, quem tem o poder de definir, de dizer o direito, é o Poder Judiciário Trabalhista. Então, eles não garantem isso aí ao poder, aos hipossuficientes, a arbitragem apenas aos hipossuficientes, apenas a arbitragem aos hipersuficientes. Isso, Paulo, essa cláusula de arbitragem é o que se chama cláusula compromissória também, tá? Certo? Certo? No Beleza. caso, o compromisso arbitral, ele é o quê? Posterior. Ou seja, há uma escolha de um árbitro porque já há um conflito. A cláusula de arbitragem, ou a cláusula compromissória para evento futuro, não existe ainda. Isso se acontecer alguma coisa. Senão, não passa pela arbitragem. Lembrando, a arbitragem, ela é o quê? Medida excepcional, tá? E outra, professor, e se houver a decisão? Havendo a decisão arbitral, ela tem força de decisão judicial. Ela tem força aí de título executivo extrajudicial. E em caso de descumprimento, ele fala assim, não vou cumprir porque esse cara aí não é juiz, ele é juiz arbitral, ele é da iniciativa privada. Eu posso apresentar essa justificativa? Não. A parte que tiver aí vai pegar a decisão da sentença arbitral e vai ajuizar uma ação de execução perante a Justiça do Trabalho. Certo? Então, ninguém é obrigado, sendo hiper ou hipossuficientes, ninguém é obrigado à arbitragem. Os hipossuficientes não se submetem à arbitragem e os hipersuficientes têm a opção de estabelecer a cláusula compromissória ou o compromisso arbitral, certo? Seguindo. Das ações trabalhistas. Antes de mencionar, só mencionando aqui, porque a gente tratou de situações aqui de solução de conflitos de maneira autocompositiva e heterocompositiva em período anterior à Justiça do Trabalho, ou seja, antes do acionamento do Poder Judiciário Trabalhista. São meios de solução dos conflitos de maneira extrajudicial, fora dos muros do Poder Judiciário Trabalhista.
Ah, professor, e se não houver essa possibilidade? Bom, e se não passar por nem CCP, mediação ou arbitragem, normalmente a regra é que o trabalhador que tiver seus direitos violados procurem os poderes judiciários ou o poder judiciário, as varas do trabalho, para apresentar a sua ação trabalhista, ou seja, eles provocam o Estado para que o Estado, através do Poder Judiciário, venha a solucionar o conflito existente entre empregado e empregador. Isso nada mais é aí do que procurar a jurisdição, certo? É o que está aí no início aqui, a gente vai falar exatamente disso, né? Já menciona aqui, a gente já falou de jurisdição, já falamos aí das regras, né, de jurisdição, competência. É interessante apontar aqui, gente, que, professor, você falou em ação trabalhista e tal, mas eu já ouvi falar o termo dissídio quando se fala de processo do trabalho. Exatamente. Existem vários termos utilizados aí, né, quando a gente tenta analisar a nomenclatura ou a denominação em processo do trabalho. Quais são elas, gente? Existe o quê? Existe a denominação de ação trabalhista, reclamação trabalhista, e existe a denominação mais comum que se trata de dissídio trabalhista. Dissídio trabalhista pode ser dissídio individual, quando é uma ação voltada ao interesse de uma parte ou de algumas partes determinadas ou determináveis, e existe também dissídios coletivos, onde existe o quê? Uma ação iniciada normalmente para a defesa de interesses de categorias ou indivíduos, né, indeterminados, ou seja, pessoas indeterminadas. Então, beleza, professor. Você disse que a ação, a Justiça do Trabalho, ela tem várias nomenclaturas para apresentar aí, né, ou seja, várias expressões sinônimas para ação trabalhista. Exato. Então, pode ser ação trabalhista, reclamação trabalhista e dissídio trabalhista, certo? Ou seja, quando a gente fala de dissídio, a gente ainda pode classificá-lo em dissídio individual ou dissídio coletivo. Beleza, professor. Apesar de existir essa questão aí de nomenclatura, tem um termo mais técnico, ou tem gente que diz que tem essa questão de técnica, está certo ou errado. Estou apontando para vocês o que normalmente a gente vê na prática, que é ação trabalhista, reclamação trabalhista e dissídio trabalhista. Certo? Então, apesar de terem muitos doutrinadores que entendem que reclamação é menos apropriado, é menos técnico, o termo reclamação trabalhista é um das mais usados, certo? Por quê? Porque é um costume no processo de trabalho utilizar o termo reclamação trabalhista, certo? Lembrando que para o ajuizamento da ação trabalhista, a reclamação, o dissídio, tem que haver lide, conflito entre autor e réu, certo? Próximo ponto, deixa eu ver aqui. Professor, você falou aí de dissídios individuais e coletivos. Exatamente, a classificação das ações trabalhistas. Podem ser dissídios individuais, aqui, ó, marcar aqui, dissídios individuais e dissídios coletivos. Beleza, professor. Se diz que o individual normalmente tem por objetivo proteger a reclamação trabalhista apresentada pelo trabalhador de maneira a proteger apenas o seu direito, ou seja, o dissídio individual normalmente ele vai proferir uma decisão, vai levar a uma decisão interpartes, ou seja, entre empregado e empregador, concedendo os direitos pleiteados por aquele trabalhador. Enquanto nos dissídios coletivos, normalmente é uma ação juizada por sindicato, com o objetivo de proteger um grupo de trabalhadores, um setor, uma categoria, ou, no mínimo, um número indeterminado de pessoas. Então, dissídio individual, número determinado de pessoas. Normalmente é feito interpartes, entre empregado e empregador. Vai haver aquela disposição. Dissídio coletivo, conflito, ação trabalhista coletiva. Normalmente vai haver aí um acionamento por parte do sindicato, que tem por objetivo melhorar as condições dos trabalhadores, mas de maneira coletiva. Então, atingindo a categoria, grupos ou número indeterminado de trabalhadores ou de pessoas. Atenção aqui. Eu falei que é interpartes,
Mas não quer dizer que não possa existir uma ação denominada ação plurima. Professor, o que é ação plurima? Vocês viram lá em processo civil. Ação plurima nada mais é que a existência de uma ação em litisconsórcio ativo. No caso de processo de trabalho, é como se existisse uma reclamação trabalhista composta, por exemplo, de 3 trabalhadores. Então, se está diante de 3 trabalhadores, 3 reclamantes, nós estamos diante de uma ação plurima. Quer dizer que essa ação é coletiva? Não coletiva no termo técnico. Ela é o quê? Ela é uma ação de dissídio individual plurimo, ou seja, cada um vai pleitear o seu direito de maneira individual, cada um vai pleitear o seu próprio direito conforme o seu interesse. Não há procura de defesa de interesse um pelo outro da categoria. E isso é feito através de dissídio coletivo. Beleza, professor? E as ações individuais? Como é que são as ações e como são as decisões, né? Como são classificadas as providências jurisdicionais das ações individuais? Da mesma forma como em processo civil, a gente vai encontrar ação de conhecimento, ação executória, tutelas de urgência ou de evidência e, normalmente, ações mandamentais. A mais comum é a ação de conhecimento. Portanto, normalmente, quando há ajuizamento de uma reclamação trabalhista, ela será uma ação de conhecimento. A ação de conhecimento que gerará 3 hipóteses de decisões: sentenças condenatórias, sentenças constitutivas, desconstitutivas e sentenças declaratórias. Condenatória, constitutiva, desconstitutiva e declaratória. Normalmente, no Justiça do Trabalho, a gente vai estar diante da condenatória, ou seja, busca-se o estabelecimento de um direito, normalmente convertido em dinheiro, em pecúnia. Isso, normalmente, são decisões condenatórias, onde haverá a obrigação que a empresa venha a efetuar o pagamento dos direitos dos trabalhadores. Existe também a hipótese da ação constitutiva ou desconstitutiva. Exemplo: a empresa ela é cobrada na Justiça do Trabalho por multa por descumprimento de medidas administrativas. Foi lá um auditor fiscal do trabalho, fiscalizou e multou a empresa. A empresa pode entrar com uma ação para desconstituir esse auto de infração. Então, a sentença será uma sentença, se for provida, lógico, desconstitutiva. Não tem por objetivo aí receber valores, na verdade, ela tem por objetivo extinguir uma determinada relação jurídica. Então, pode ser para criar, modificar ou extinguir. Um exemplo que eu mencionei, para extinguir aquela penalidade. Professor, e constitutiva? Por exemplo, um FGTS. No caso, aí você quer apenas que haja recolhimento do FGTS. Então, você vai o quê? Constituir, você vai criar uma situação. Se for só para o quê? Se for um pedido exclusivo para recolhimento de FGTS. E as decisões declaratórias é sobre a declaração sobre a existência ou não de uma certa relação jurídica. Exemplo, Cristiano perguntou aqui: professor, juiz pode desmembrar em caso de mais de uma parte em uma ação? Pode, Cristiano, desde que seja prejudicial ao andamento do processo. Normalmente, se for 2 reclamantes, 3, não há esse risco, e o juiz ele vai analisar tudo isso dentro do mesmo processo. Agora, se houver muito número, aí, um litisconsórcio que se chama multitudinário, ou seja, de multidão, muitos reclamantes, muitos reclamados, aí o juiz pode determinar, sim, o desmembramento. Tá? Na prática, gente, nossa, deve ter uns 10 anos que eu não vejo uma ação plurima. Que é o quê? A ação ajuizada por uma única reclamação, pleiteando 2 ou mais autores. Você tem uma ideia, Cristiano? Deve ter uns 10 anos que eu não vejo na prática isso. Foi exatamente uma ação de 2 reclamantes contra um grupo de empresas que era composto de 4 empresas. Então, era 2 reclamantes e 4 empresas. 2 no polo ativo e 4 no polo passivo. Mas isso aí deve ter sido em 2008, 2009. Por quê? Porque normalmente o reclamante, né, o advogado, ele opta por entrar com ação individual, para não confundir as causas e até para poder cada um poder servir de testemunha para o outro. São 3 partes, os 3 são reclamantes, um pode testemunhar por o outro, porque eles são tudo polo ativo. Porque haverá o quê? Suspeição
do depoimento deles, que normalmente eles vão depor em favor deles mesmos, certo? Segunda tipo de ação, ação executória. A segunda, né, que é a segunda modalidade de dissídio individual, primeira ação de conhecimento, subdivididas naquelas três, as ações executórias. Professor, você já mencionou antes, gente, ações executórias, quando você pega um título executivo extrajudicial e entra perante o poder judiciário. Professor, Oi? Volta rapidinho aí na hora que o senhor falou da parte da testemunha. Então, como que eu estava falando o quê da testemunha? Quando existe uma ação plurima, certo? Os três, por exemplo, no exemplo que eu mencionei, existem três reclamantes da mesma ação, três trabalhadores pleiteando cada um o seu próprio direito. Um pede pelo outro, cada um pede o seu próprio direito. Por que normalmente os advogados eles optam por entrar, em vez de entrar com uma ação com os três reclamantes, eles optam por entrar com uma ação para A, uma ação com B e uma ação com C? Exatamente porque na hora de depor, né, um não pode depor em razão do outro, porque, na verdade, como eles são polo-ativos, haverá suspeição de interesse no ganho da causa. Então, não existe essa possibilidade. Então, para evitar esse risco de não poder usar eles como testemunha, o advogado separa. Ele faz uma ação para a reclamante A, uma ação para o B e um para o C. E aí ele utiliza um para o C para testemunhar para o A para testemunhar para o B para o C. Só não pode, a gente vai estudar mais para frente, que não pode haver o que se chama de troca de favores. Então, por exemplo, A testemunha para B e B para C. Isso é troca de favor. Um está trocando favor por outro, um está testemunhando para o outro para favorecer. Isso aí não é possível, que a gente vai ver mais para frente. Obrigada. Nada. Ficou claro? Não sei se ficou claro. Eu ia perguntar para você. Sim. Tá, então tá. Aí uma outra pergunta aqui, boa, do Divonei aqui. Recuperação judicial da empresa. O processo de todos os funcionários correm juntos? Não, Divonei, não necessariamente. Como que é a regra? Normalmente, existe o que se diz de juízo falimentar. O juízo onde está correndo a ação de falência da empresa. Então, lá que corre o quê? A ação onde haverá o quê? Ao rol de credores, as formas de pagamento desses credores. Beleza. Mas e os trabalhistas? Normalmente, você vai entrar com uma reclamação trabalhista de maneira individual na Justiça do Trabalho. Vai haver uma sentença e aí o juiz vai dar uma sentença e o cálculo. Deve-se 15 mil, 20 mil reais para o reclamante A. Beleza. Esse reclamante A vai pegar esse crédito dele, 10 mil, 20 mil reais, e ele vai o quê? Vai protocolar, ou seja, ele vai apresentar isso lá no juízo falimentar, que é na Justiça Civil. Então, se tiver 100 empregados, cada um entra com sua reclamação trabalhista, verifica qual que é o valor devido, e aí depois eles apresentam esses valores junto ao juízo falimentar. Aí no juízo falimentar, aí o processo corre com todos que forem daquele mesmo grupo, de todos os trabalhadores, para fazer a repartição e pagamento, caso haja patrimônio para isso. Certo? Tutela provisória, tutela de urgência e evidência. É possível no trabalho? Sim, é possível a tutela de evidência e urgência na Justiça do Trabalho, a aplicação das regras de processo civil junto a direito do trabalho, a processo do trabalho. Exemplo, professor. Vou mencionar dois aqui rapidinhos. Primeiro, quando existe a necessidade de produção antecipada de prova, ou seja, você está aí com uma testemunha que vai viajar e vai mudar de país. Mas ela vai viajar, a audiência está marcada para o final do ano e ela vai viajar agora. Então, você faz um pedido de tutela, entre aspas, antecipada, antigo termo, ou seja, uma tutela que tem por objetivo exigir o depoimento dessa testemunha antes que ela viaje, então é uma tutela de urgência. E a outra também é a possibilidade, por exemplo, de pedido liminar, né, de reintegração. Quando uma pessoa tem algum tipo de instabilidade, a gestante, o dirigente sindical, o membro do CCP, se ele for dispensado sem um motivo justificado, haverá o quê? A possibilidade do advogado desse reclamante que tem garantia de emprego entrar com uma tutela de urgência e pedir a reintegração através de uma liminar do trabalhador junto à empresa. Então, é possível, sim, tutela provisória de urgência ou evidência na Justiça do Trabalho, certo? Ações mandamentais são exatamente que visam o cumprimento de uma ordem por autoridade, por parte da autoridade. Apesar
de possível no Justiça do Trabalho é uma medida raríssima. Eu mesmo não me recordo de nenhuma situação de ação mandamental na Justiça do Trabalho. No entanto, a doutrina entende que é possível ação mandamental. Procedimento, gente. Professor, o que é procedimento? A gente vai detalhar isso mais para frente, mas os procedimentos são ritos, como os processos vão correr, ou seja, como é o trâmite dos processos. Existem 3 ritos no processo trabalhista, certo? Existe rito sumário, existe rito sumaríssimo e existe rito ordinário. Rito sumário, apesar de não estar bem detalhado na apostila, pode anotar aí. Então, rito sumário, tá? Até eu mesmo vou pôr aqui, ó. Rito sumário é o procedimento em que a reclamação trabalhista não ultrapassa o valor de 2 salários mínimos. Ou seja, procedimento do rito sumário, gente, são para as reclamações, ações trabalhistas com valor de até 2 salários mínimos. Então, eu quero pedir um aviso prévio só, que é um valor aí que não passa 2 salários mínimos, não passa de 2.090. Quero pedir aí uma diferença do último meu salário que não recebi, o saldo salário. Pode ser rito sumário? Pode. É um procedimento mais célere. A gente vai estudar isso mais para frente de maneira detalhada, mas é um procedimento mais célere, onde não existe a possibilidade de extensão de maneira exacerbada do processo, não há perícia, muitos dos recursos trabalhistas não se aplicam, na verdade, no rito sumário só haverá a possibilidade de apresentação de recurso extraordinário contra a decisão de juiz de primeiro grau, existe uma limitação. Procedimento extremamente célere, apesar de raro também. Por quê? Porque dificilmente uma ação trabalhista hoje não ultrapassa 2 salários mínimos, né? A gente normalmente vê acima disso. Qual que é o próximo rito? O próximo rito é o rito sumaríssimo. Os sumaríssimos são de causas superiores a 2 salários mínimos até 40 salários mínimos. Aqui, o número de ações trabalhistas é muito maior. Então, acontece muito mais processos em procedimentos do sumaríssimo. Ou seja, está aqui embaixo, ó, sumaríssimo, nos dissídios cujo valor da causa não exceda 40 salários mínimos e que seja superior a 2, né? Qual que é a diferença desses dois? Normalmente o sumaríssimo ele tem a possibilidade de atuação maior por parte dos advogados. No entanto, ainda assim é um procedimento bem limitado, um procedimento bem célere. Por exemplo, não existe a possibilidade de perícia técnica nesses 2 procedimentos, inclusive no procedimento sumaríssimo. Outro exemplo, a audiência em rito sumário e sumaríssimo ela é única, é uma única audiência, enquanto no rito ordinário a gente vai ver que ela pode haver o fracionamento em 1, 2 ou mais audiências. Outro exemplo aí, rito sumário e rito sumaríssimo, o máximo de testemunhas é de 2 testemunhas por parte, enquanto no rito ordinário haverá a possibilidade de 3 testemunhas por parte. Beleza, professor? E qual que é o rito? Qual que é o rito ordinário? Rito ordinário é para as causas que ultrapassem os 40 salários mínimos hoje, certo? Ultrapassou 40 salários mínimos, estaremos diante aí de um procedimento perante o rito ordinário, que é um rito mais completo, um pouco menos célere, mas muito mais completo, certo? Isso a gente falou aí dos dissídios individuais. E os dissídios coletivos? Os dissídios coletivos, eles se subdividem em 2. Dissídios coletivos de natureza econômica e dissídios coletivos de natureza jurídica, ou seja, dissídio econômico e dissídio jurídico. O dissídio econômico normalmente visa a criação de novas condições de trabalho, enquanto o dissídio coletivo jurídico tem por objetivo exclusivamente a interpretação de uma norma coletiva, um acordo, uma convenção, uma sentença normativa, certo? Então, por exemplo, quando o sindicato entra com um dissídio para pleitear novas condições de trabalho em relação a uma empresa ou uma categoria, ele está entrando com dissídio coletivo
de natureza econômica, ou também conhecido como de interesse. Em contrapartida, se há o acionamento do dissídio coletivo para tentar interpretar, para haver aqui uma interpretação de alguma norma coletiva, a gente estará diante de um dissídio coletivo de natureza jurídica, ou também conhecido como dissídio de natureza, dissídio de direito, né? Dissídio coletivo de direito. Para terminar aqui, gente, apenas para começar, a gente vai começar a falar de atos, termos e prazos processuais. Professor, o que são os atos processuais? Gente, ato processual nada mais é do que a prática de de uma determinada ação dentro do processo. O processo, ele nada mais é do que uma sequência de atos processuais, ou seja, vários atos processuais que vão culminar numa sentença que, via de regra, é o final do processo, salvo se houver recurso, certo? Beleza, professor? Dá exemplo de atos processuais. São aqueles, como eu disse, praticados no decorrer do processo. Petição inicial é um ato processual, contestação, laudo pericial, audiência, sentença, recurso, são todos atos processuais. Via de regra, os atos processuais são públicos, salvo se houver o quê? Que proteger a intimidade ou para preservação de interesse nacional ou social, haverá a declaração de um processo trabalhista em segredo de justiça. Portanto, via de regra, havia o quê? Os atos processuais e o processo trabalhista, ele é público. Então, vocês podem acessar qualquer processo trabalhista, podem participar de qualquer, entre aspas, participar, assistir, né, qualquer audiência trabalhista, certo? Professor, existe a possibilidade de segredo de justiça na justiça do trabalho? Como eu disse, a regra é que seja público, mas existe. Por exemplo, quando houver um trabalho de um menor e houver a necessidade de preservação da sua intimidade ou de algum fato que aconteceu no processo, pode determinar, sim, o juiz que o processo ocorra em segredo de justiça. Aí perguntaram aqui, todos os procedimentos na justiça do trabalho necessitam de advogado? Não. A gente vai ver mais à frente que vigora no processo de trabalho o que se chama de jus postulandi, o direito da parte de demandar na justiça do trabalho sem a participação de advogado, tanto empregado quanto empregador, certo? Por fim, os atos processuais no processo do trabalho, eles são o quê? Eles são realizados entre as 6 da manhã... Professor? Oi? Mas aí, nesse caso que o senhor falou do juiz postulante, tem um valor mínimo, né? Valor máximo, melhor dizendo. Valor máximo? Não. Não, na verdade, não existe valor máximo. O que existe é uma limitação de instância. O jus postulante você pode pleitear até o primeiro recurso, ou seja, até subir para o tribunal. Depois, procedimento especial, recurso de natureza especial, mandato de segurança, são procedimentos que normalmente, obrigatoriamente, necessariamente haverá participação de advogado. Certo? Sim, perfeito. Certo? Então, não é uma limitação por valor, mas uma limitação técnica mesmo, questão de complexidade. Por quê? Porque eu já vi processos onde ambas as partes, eu já vi processo onde o reclamante estava sem advogado, o trabalhador, e vi situações onde a empresa estava sem advogado. Uma situação muito difícil, porque o juiz ele começa a ter que indiretamente, né, entre aspas, defender aquele que está sem advogado. Por quê? Porque essas partes elas não têm conhecimento técnico, elas não sabem de processo. E aí o juiz tem que ficar explicando, tem que apontar, muitas vezes, ela que vai advertir sobre a existência de um prazo ou de uma regra, e aí indiretamente ela vai estar beneficiando as partes. Então, o jus postulante é muito criticado hoje no processo de trabalho. Existe, inclusive, projeto de lei para tentar derrubar o jus postulante no justiça do trabalho. No entanto, tem previsão no artigo 791 da CLT, a gente vai mencionar isso mais para frente, mas existe a possibilidade, sim, ainda hoje, da parte recorrer ao Poder Judiciário trabalhista sem a presença de advogado. Eu, particularmente, não recomendo. Por quê? Porque a Justiça do Trabalho, a gente já viu aí, né, já viu alguns princípios, vai ver mais para frente, existe a concentração e oralidade. Então, muitos atos são realizados em audiência, e aí se a pessoa não tem conhecimento, ela
come bola, por exemplo. Dá um exemplo. Numa audiência de instrução, a parte já tem que levar a testemunha. Ou, se não levar, ela já tem que ter pelo menos feito o convite para que ela vá à audiência. Só assim essa parte vai ter direito a escutar a testemunha. Se por acaso a testemunha falta e ele não fez o convite, o juiz não vai marcar uma audiência para depois ouvir essa testemunha. Então, há um prejuízo muito grande para quem não está com advogado na Justiça do Trabalho. Salvo se for questão homologatória. Então, por exemplo, situações onde só vai homologar um acordo e aí você não quer ter desconto dos honorários advocatícios, beleza. Se for só para homologar, maravilha. Agora, caso contrário, se houver uma discussão, uma divergência, aí é aconselhável a existência de advogado. Inclusive, eu já vi um aluno meu, que era um bom aluno, tomar, né, entre aspas, aí uma condenação na Justiça do Trabalho. Por quê? Porque ele era um aluno que ele era muito bom processualista civil, ele era um bom estudioso, fazia essas audiências de conciliação perante juizado, para o escritório que ele trabalhava. No entanto, ele quis fazer para ele mesmo, né, antes dele ter entrado no escritório, ele cobrou uns valores. E, infelizmente, ele perdeu a ação porque ele não tinha conhecimento técnico, né, ele não conseguiu provar o que ele estava alegando. Certo? Então, é meio complicado, tá? Não levar advogado. Mas é possível? Plenamente possível. Encerrando, então, gente, só para a gente volta daqui, os atos processuais eles são realizados em dias úteis, de 8 às 20, não se confundindo com a realização de audiência, que é de 8 às 18 horas. Né? Normalmente, no Poder Judiciário Trabalhista, eles funcionam de manhã. Aqui, o nosso TRT 23, ele funciona normalmente de 8 da manhã às 14h30, mas nada impede que seja realizada uma audiência até às 18 horas, sem problema nenhum. Inclusive, hoje, eu participei de uma audiência, e minha audiência estava marcada para as 14h30 na Justiça do Trabalho, o que é extremamente raro. Normalmente, isso acontece no período da manhã. Inclusive, eu tenho uma audiência amanhã 8 da manhã. Então, vocês veem, tive uma audiência hoje 2h30, amanhã 8 da manhã, exatamente observando a regra aí que as audiências serão realizadas entre as 8 e as 18 horas. Existe exceção dos atos processuais? Existe, porque agora existe o procedimento eletrônico. Os atos processuais podem ser realizados até as 23 horas e 59 minutos. Então, eu posso protocolar uma defesa, uma petição dentro do prazo, mas até as 23h59, certo? Então, a gente volta, gente, desse trecho, vai falar de termo a partir da aula que vem. Eu queria ter trazido, mas não deu tempo, já que eu falei de título executivo extrajudicial, eu vou trazer aqui, eu não sei se eu já apresentei para vocês, um acordo extrajudicial que eu fiz com uma empresa junto ao Ministério Público do Trabalho. Então, é o quê? Uma medida extrajudicial, que tem validade, homologou-se isso perante o Poder Judiciário, e aí a gente explica direitinho isso a partir da aula que vem. Certo, gente? Falou pouco, professor, né? Fala pouco, né, gente? Gente, dúvidas, perguntas, questionamentos, estou à disposição. Olha que beleza de quórum. 48. Professor, fala, Paulo. Não tem impugnação de ato processual na Justiça do Trabalho, porque eu não vi lá. Tem, Paulo, tem impugnação. Sabe qual... Falei, será que não tem? Tem, só que qual que é a pegadinha aí, Paulo? Normalmente a impugnação, ela é oral, né? Então, assim, por exemplo, já que eu falei do rito sumário e rito sumaríssimo, então você vai para o rito sumário, você apresenta a reclamação trabalhista, digamos que seja um rito sumaríssimo, aí, uma causa de R$10 mil, certo? Então, você entrou, procedimento sumaríssimo. O juiz vai marcar uma audiência única, a audiência onde vai ter proposta de conciliação, vai ter oitiva vai ter apresentação de defesa, onde vai haver impugnação da contestação, oitiva das partes, oitiva das testemunhas, e se o juiz, né, entender, pode até ver a sentença dentro dessa audiência. Então, é tudo dentro de uma única audiência. Normalmente, o juiz não decide nessa audiência, ele marca para frente. Mas, por exemplo, no rito sumaríssimo, você foi lá, entrou com a reclamação trabalhista, o advogado apresentou a contestação, começou a audiência de conciliação, o juiz vai fazer a proposta. Tem acordo? Não.
Não tem. O juiz vai abrir a defesa, que normalmente está em segredo de justiça, para o autor, e o autor vai fazer a impugnação, a contestação de maneira oral em audiência. Por isso que muitas vezes que eu falei da questão do que? Da necessidade de qualificação técnica do advogado, né? Por isso que é difícil você entrar com uma ação em causa própria antes do trabalho por causa de regra. A pessoa não vai saber como que eu impugno, ele não sabe qual que é a regra de impugnação, como que ele vai fazer isso. Já é uma medida difícil para quem é operador de direito, imagina quem não tem conhecimento, né, específico. Então, tem sim, Paulo, mas tem sim. No rito ordinário, que ele parece um pouco mais o processo civil. No rito ordinário, a impugnação ela pode ser escrita. Tá? Então, normalmente, o juiz vai marcar uma segunda audiência para ouvir as partes, as testemunhas, e aí, nesse meio tempo, ele permite aí a impugnação no prazo de 10 dias. Certo? Tá bom. Tranquilo? Gente, muito